nosso telespectador lá que está assistindo falar assim, tá, esses caras estão falando um assunto que eu conheço, mas conheço mais ou menos, mas eu tô lá no meu condomínio, tô lá no meu prédio, olá, e eu começa agora separo, o né, pessoal os de meus valor aqui na resíduos, então eu Santa coloco Cecília lá na TV, embalagem as e o garrafas tema hoje é muito PET, rico. A gente vai falar sobre sólidos, sustentabilidade. Para os orgânicos. Sustentabilidade, aí a muitas sensação pessoas que me ligam a dá, sustentabilidade ambiental, como claro, morador, meio ambiente, é que eu faz separo, parte da o zelador sustentabilidade. separa, aí Mas vai lá, nesse joga na segmento, rua a gente para também um caminhão X, remonta um caminhão Y, para um termo e no que se final chama isso tudo vai ser misturado, porque é a sensação que é o que eu tenho tripé da que nem todas as sustentabilidade, cidades onde envolve a questão sustentável essa, do meio ambiente, esse mas preparo, também a essa parte social e a parte infraestrutura econômica. para dar E para continuidade falar sobre esse assunto, a esse ciclo a gente traz dois da caras super reciclagem, feras, esse ciclo da particularmente sustentabilidade. é o cara da Isso sustentabilidade, que é o Renato acontece, de fato, Frado, as pessoas que está têm aqui que do ter meu essa lado, preocupação. e o Bruno Tem um Frota, fundinho que de já é verdade, parceiro aqui do ou a programa, gente fala falando, sobre não, coach não financeiro, precisam se vários preocupar, assuntos, separa, mas que porque também todas as cidades faz estão parte da preparadas. Secretaria Como que é dos essa Objetivos coisa, de principalmente Desenvolvimento dos Sustentável de condomínios? São Fala pra Paulo, gente. e que está trazendo agora aqui um berço para Santos, é um projeto bem legal, que ele vai falar um pouquinho sobre isso ao longo do programa. Renato, queria começar contigo falando um pouquinho sobre essa questão da sustentabilidade. Por quê? Porque a gente fala assim, fazer treinamento, capacitação, um monte de coisas que a gente está falando aqui o tempo inteiro, entrar na psicologia, mas existe uma coisa que é fundamental e que muitas vezes as pessoas esquecem, que é a questão do meio que a gente vive. Sim, pode parecer muito básico, né, para a gente que circula nessa área, mas a verdade é que muitas pessoas não têm um olhar para o meio ambiente, para o seu ambiente, para a sua comunidade. Eu queria trazer então um pouquinho essa discussão. As pessoas estão ficando mais conscientes do meio ambiente? Você acha que evoluiu, em outras palavras, alguma coisa? Não importa se a tua cidade onde você está nos assistindo tem ou não tem, chega até o final da cadeia. O importante é você já estar consciente e fazendo a sua parte. Exatamente. Quanto mais você puder fazer a sua parte, melhor, né? No âmbito do 92, no Rio de Janeiro, então, naquele momento, nos pareceu, quando a gente menciona os resíduos domiciliares, resíduos sólidos dessa questão. Então, só para dar uma desenvolvimento através do mundo, aqui no nosso país, mas nós vemos que com o passar do tempo, o aumento da população, o aumento da poluição, chamados resíduos do consumo, esses resíduos orgânicos são resíduos que podem ser reutilizados, reaproveitados, compostados, que foram realmente realizadas. Então, existem soluções, por exemplo, de minhocários, que você pode colocar dentro do seu apartamento. A gente percebe que esse tema da sustentabilidade está se tornando comunitária, um tema de atualidade de presença pouco se fala sobre este material. Nos tempos passados, nos homens das cavernas, aproveitar deste ou momento até na própria natureza, nós vemos como as coisas elas se reinserem na natureza. Então, se a gente pensa também no âmbito econômico com relação a esses procurar as prefeituras têm contratos de coleta e destinação dos resíduos. Esses contratos eles são regidos eu diria que de uma certa forma. Então vamos imaginar que daquele imposto do IPTU que eu pago em paralelo, tem um percentual dentro desse valor do IPTU que é destinado a pagar a coleta e a destinação dos meus resíduos. Dentro do orçamento público é um dos orçamentos mais complicados e mais caros. Seria necessário a gente reforçar cada vez mais. E eu estou produzindo. Eu gosto muito de um texto do Leonardo Boff, né, que é bem primário, assim, é bem simplesinho, né, mas fala que é lá o que é sustentabilidade. Ele coloca assim, né, que muitas vezes as pessoas não têm consciência de que o planeta é finito, assim, que a gente acha o meio ambiente, então a água vai ter água para sempre, vai ter verde para sempre, que a floresta amazônica é maravilhosa, que o Brasil é gigante, que tem terra. E aí, de repente, a gente vê a agropecuária acabando com o Centro-Oeste, invadindo a Amazônia, e aí a gente diminui muito esse escopo de ter, por exemplo, água potável por muito tempo, ou mesmo a questão do oxigênio. Muitos dos nossos convidados, quando vêm aqui, principalmente quem trabalha com essa área mais de mindfulness, né, falam, tem que respirar, né? As pessoas esquecem que para respirar precisa ter oxigênio no planeta. A gente está falando num planeta então finito, que é o que o Leonardo Boff coloca, né? Então, assim, o planeta tem um fim. Aí, a gente tem algumas organizações, algumas linhas que trabalham alguns objetivos, metas. Então, teve, por exemplo, o protocolo de Kyoto, aí tem essa coisa de país como os Estados Unidos, China assinarem, não assinarem, voltarem atrás e tal. Eu queria, Bruno, trazer você um pouquinho para essa discussão também, para essa vertente do desenvolvimento sustentável. Fala um pouquinho sobre esses objetivos. É justamente, Ari, o que nós estamos trazendo para Santos e região.
como você bem disse, eu faço parte da Secretaria de Comunicação dos ODS. Significa aqui no programa, né, até ia puxar para você no econômico, porque aqui no programa a gente tem essa vertente, né, do empresarial, do programa, do PNUD, o PNUD é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Então foi criado a Agenda 2030, têm, como de o certa Renato forma, falou, da Eco passado uma 92, política de comunicação, não só através da ISO, das normas, mas também de seus colaboradores serem multiplicadores nas empresas. Eu vejo muita gente que trabalha em indústria, que teve essa cultura lá dentro da indústria e que hoje leva e através casas, dessas metas também discorre 241 também, indicadores. Que é muitas vezes o que mexe com a vida das pessoas, né? Assim, mexe no bolso, mexe na vida das pessoas, a gente fala. Mais do que ter uma consciência ambiental, em prol do terceiro setor, levando essas volumetrias e métricas para as empresas. No bolso daqui para frente, né? Vai custar caro, cada vez mais os recursos naturais. Quanto que essas empresas têm de resultado, faz sentido quanto que essas você empresas olhar no pilar da economia para a sustentabilidade. Comparecem ou não comparecem, entregando uma taxa de valor agregado numa economia financeira. Então, economia financeira para o seu condomínio, para a sua residência, para a sua família. Antigamente a gente falava de um consumidor que consumia, não estava preocupado com plástico, com embalagem que vai para os oceanos e coisas desse tipo. E hoje as pessoas estão escolhendo marcas e empresas que têm essa preocupação, né? Assim, aqueles selos verdes, né? Aquela coisa que a gente fala, inclusive, Bruno, fazer um paralelo, né? Assim, eu li agora um artigo recente que na Europa, alguns países da Europa, principalmente no caso da Alemanha, o reaproveitamento de água já está acima de 90% nos condomínios. Ele não é só o meio ambiente, então você tem ali, não só como a gente tem em alguns lugares para o interior, aproveitamento da água, da chuva e tal, mas o uso da água passando por vários ciclos, né, fazendo com que haja uma economia para o condomínio. Isso você identifica aonde dentro dessas volumetrias e métricas a gente vai trazer a escassez da água custa um preço tão alto que a Alemanha estamos já preparando algumas empresas que sejam signatárias dessa reunião dos ODS que nós iremos trazer. E instituições âncoras. É um sentimento que a gente possa levar esse tipo de conhecimento para a administradora parceira e tornar Santos uma grande missão de uma cidade sustentável. Você vê que o Bruno vai para essa linha do empresarial, aí o nosso telespectador lá que está assistindo fala assim, tá, esses caras estão falando um assunto que eu conheço, mas conheço mais ou menos, mas eu estou lá no meu condomínio, estou lá no meu prédio e eu separo, né, os meus resíduos, então eu coloco lá na embalagem as garrafas PET, resíduos sólidos e aí separo para os orgânicos. Aí a sensação que me dá, elas lá como morador, é que eu separo, o zelador separa, aí vai lá, joga na rua para passar um caminhão X e um caminhão Y, e no final isso tudo vai ser misturado, porque a sensação que eu tenho é que nem todas as cidades já é um indicador de quanto a população ela preparo, essa infraestrutura para dar continuidade a esse ciclo da reciclagem, esse ciclo da sustentabilidade. Isso acontece, de fato, as pessoas têm que ter essa preocupação, tem um fundinho de verdade, ou a gente está falando, não precisam se preocupar, separa, porque todas as cidades estão preparadas. Como que é essa coisa, principalmente dos condomínios? Fala pra gente. Nos indicadores, no ranking Brasil. Eu acho que um conceito que seria interessante entende a parte sustentável econômica que dentro diretamente no bolso, lei da Política Nacional dos ODS. Eu vou fazer o seguinte, chamar um intervalo muito rápido, pessoas de valor volta em 1 minuto. Responsabilidade compartilhada. Então, a responsabilidade compartilhada, ela envolve a responsabilidade de toda a cadeia, né? Desde a cadeia produtiva até o final do ciclo. A minha resposta ao questionamento, eu diria, aquele que estiver no ciclo, no meio da cadeia, faça a sua parte. Né? Tudo vai estar evoluindo em função do máximo que estivermos tentando fazer, cada um do nosso lado. Ou seja, em outras palavras, não importa se a tua cidade onde você está nos assistindo tem ou não tem, chega até o final da cadeia, o importante é você já estar consciente e fazendo a sua parte. Exatamente. Quanto mais você puder fazer a sua parte, melhor. No âmbito dos resíduos, especificamente falando, quando a gente menciona os resíduos domiciliares, né, resíduos sólidos domiciliares, então só para dar uma noção, aqui no nosso país, praticamente 50% dos resíduos que nós produzimos são resíduos orgânicos, né? Ou chamados resíduos úmidos. Esses resíduos orgânicos são resíduos que podem ser
reutilizados, reaproveitados, compostados, né? Então existem soluções, por exemplo, de locais, né, que você pode colocar dentro do seu apartamento. Está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banco de loja da estação do BT. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do BT. Rua Carvalho de Mendonça, 251, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do destinação dos resíduos. Esses contratos, eles são regidos por peso, né? Então vamos imaginar que daquele imposto do IPTU que eu pago, tem um percentual, né, dentro desse valor do IPTU que é destinado a pagar a coleta e a destinação dos meus resíduos. Dentro do orçamento público, é um dos orçamentos mais complicados e mais caros. Com pessoas de valor, e hoje a gente está falando sobre sustentabilidade. E eu estou produzindo uma coisa que me provoca um pouco quando eu estou ouvindo o Renato e o Bruno falarem é assim. A gente fala muito aqui em consciência, de estar consciente das coisas. Então, que eu estou um pouquinho do que a gente estava falando aqui segue um pouco a questão da consciência ambiental e quando eu levo e também da cidadania. E aí a gente analisando historicamente, a gente tem uma série de protocolos e digamos assim, um cronograma que as organizações foram se desenvolvendo, não só no caso da ONU, mas aí envolvia os próprios países, um monte de entidades. Olha, agora tem algumas normas, existem algumas regras para que isso aconteça. A grande questão que me vem é se tudo isso que se desenvolve a nível mundial, você já tem uma experiência internacional, você morou um bom tempo na Europa, né? Então, me parece esses resíduos não o europeu, por exemplo, quando se trata de meio ambiente, a questão de resíduos, toda essa questão, parece que eles estão há muitos anos-luz na nossa frente. A gente ainda precisa evoluir muito no Brasil para chegar nesse estado, ou não, porque quando a gente fala da Rio 92, que nem você está falando, né? Poxa, foi aqui no Brasil o cenário onde tudo começou de certa forma. Mas fala um pouquinho desse cronograma para trazer um pouquinho essa realidade do cenário mundial, porque a gente vive para o nosso telespectador aqui. Social, tem o econômico também envolvido. Perfeito. Aqui no programa, Bruno, até ia puxar para você no econômico, porque aqui no programa a gente tem essa vertente, né, do empresarial, e muitos RHs assistem a gente, tal, os gestores de pessoas. Assim, também as empresas têm, de certa forma, passado uma política de comunicação, não só através da ISO, das normas, mas também de seus colaboradores serem multiplicadores nas empresas. Eu vejo muita gente que trabalha em indústria, que teve essa cultura lá dentro da indústria e que hoje leva para as casas, porque existe essa questão econômica também, que é muitas vezes o que mexe com a vida das pessoas, né? Assim, mexe no bolso, mexe na vida das pessoas, a gente fala. Mais do que ter uma consciência ambiental, é realmente sentir que o meio ambiente vai doer no bolso daqui para frente, né? Vai custar caro cada vez mais os recursos naturais, não é isso? Faz sentido você olhar no pilar da economia para a sustentabilidade. Então, toda a cadeia que o Renato falou, ela vai desencadear numa economia financeira. Economia financeira para o seu condomínio, para a sua residência, para a sua família, para as finanças pessoais, para a economia da sua empresa, um reuso de água, um aproveitamento de energia eólica para as empresas, de energia solar, quando a gente tem condomínios, hoje já usufruem disso. Inclusive, vamos fazer um paralelo, né? Assim, eu li agora um artigo recente que na Europa, alguns países da Europa, principalmente no caso da Alemanha, o reaproveitamento de água já está acima de 90% dos condomínios. Então você tem ali, não só como a gente tem em alguns lugares no interior, o aproveitamento da água da chuva e tal, mas o uso da água passando por vários ciclos, né, fazendo com que haja uma economia para o condomínio. Isso você identifica que as coisas comecem a aparecer, mas fica muito também conforme você está mencionando. A escassez da água custa um preço tão alto que a Alemanha se preocupa nesse percentual do indivíduo, poder reaproveitar. Dentro dessa reunião dos é aquela coisa que eu ouço no Brasil, assim, essa lei pegou, aquela lei não pegou. Aí, por exemplo, a pessoa só não ultrapassa o sinal vermelho porque tem uma multa muito cara, senão ela não respeita o sinal. Aí fica assim, agora os condomínios vão ter uma multa cara, os shoppings vão ter multa cara, então aí agora eles vão respeitar. Então, assim, a impressão que dá é que com todas essas assinaturas, todos esses protocolos, ainda falta a consciência
daquele cara que está nos assistindo, que está lá dizendo, para que eu preciso de tudo isso? O que eles estão falando é bobagem. Só que é o mesmo cara que vai na yoga, que vai fazer um treinamento, que está pensando em desenvolvimento pessoal, mas que quando chega nessa área do meio ambiente, simplesmente ainda acha que o meio ambiente educação de qualidade. Já é um indicador de quanto a população ela treinou, quanto a população se está formando o cidadão. Nível social, tamanho da família. Então são indicadores realmente levados na pedagogia, na andragogia, através da eutagogia, que a gente usa indicadores de resultado, fazendo com que a economia, inclusive, a formação da cidadania propriamente dita. Benefício mais uma vez, esse tipo de consciência vai desencadear uma bela a sua região, o seu estado, os indicadores no ranking Brasil. Isso as empresas hoje já têm esse tipo de indicadores de resultado econômico, o quanto que a gente impacta esse meio ambiente e não só o meio ambiente. Eu vou fazer o seguinte, chama um intervalo muito rápido. Eu falo mais no meio ambiente de responsabilidade social para as pessoas, o que de fato é entregue de valor. Até porque acaba virando uma hipocrisia, né? Eu costumo dar um exemplo daquele pai que matricula o filho na melhor escola da cidade e para em fila dupla para deixar ou retirar o filho da escola. Então, assim, ele está querendo que nós, professores, ensinamos o melhor, mas ao mesmo tempo eles não estão praticando aquilo que a escola está ensinando. Renato, não tem como não falar de cidadania, porque você, a gente liga lá o Fórum da Cidadania, a Estação da Cidadania, ou seja, um monte de coisas relacionadas à cidadania, e o meio ambiente faz parte disso. O que vem primeiro, Renato? O meio ambiente ou a cidadania? Eu acho que a cidadania vem primeiro, porque a cidadania é um conceito mais abrangente, né? E a gente vai encontrar dentro, vamos dizer, da assimilação do que é a cidadania, o dever de cada um, né? O nosso dever de participação junto à mãe natureza. Então eu diria que a cidadania vem antes desse conceito, é um todo, né? Eu gostaria de aproveitar dessa oportunidade para mencionar que eu sou um colaborador da ONG Fórum da Cidadania, que é uma ONG que já existe há 15 anos aqui na cidade de Santos. Existe um bebê que tem grupos que é de trabalho especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do BT, roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do BT. Rua Carvalho de Mendonça, 251, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3302-1970. Não adianta você estar num condomínio, o melhor condomínio da cidade, se você não tiver consciência. Sim, assim, a gente percebe que às vezes as pessoas não se dão conta de... nosso relacionamento é mais direto com os síndicos. A gente tenta participar sempre que possível também das assembleias, de reuniões quando nos convidam. Mas assim, no relacionamento com o síndico, tentando levar para ele. E hoje a gente está falando sobre sustentabilidade. Existem, né? E uma coisa que me provoca um pouco quando eu estou ouvindo o Renato e o Bruno falarem é assim. A gente fala muito aqui em consciência, de estar consciente das coisas. E um pouquinho do que a gente estava falando aqui segue um pouco a questão da consciência ambiental e também da cidadania. E aí a gente analisando historicamente, a gente tem uma série de protocolos e digamos assim, um cronograma que as organizações foram se desenvolvendo, não só no caso da ONU, mas aí envolvia os próprios países, um monte de entidades. Olha, agora tem algumas normas, existem algumas regras para que isso aconteça. A grande questão que me vem é se tudo isso que se desenvolve a nível mundial, você já tem uma experiência internacional, você morou um bom tempo na Europa, me parece que assim, o europeu, por exemplo, quando se trata de meio ambiente, a questão de resíduos, toda essa questão, parece que eles estão há muitos anos-luz na nossa frente. A gente ainda precisa evoluir muito no Brasil para chegar nesse estado, ou não. Porque quando a gente fala da Rio 92, que nem você estava falando, né? Poxa, foi aqui no Brasil o cenário onde tudo começou, de certa forma. Mas fala um pouquinho desse cronograma para trazer um pouquinho essa realidade do cenário mundial, porque a gente vive para o nosso telespectador aqui em Cubatão, e no Porto também, as empresas do Porto, já tem um pouquinho essa consciência, porque também tem um aspecto do valor econômico. Porque assim, no momento que fala, olha, vamos reaproveitar a água porque vai economizar na produção ou na operação, é diferente de um condomínio quando fala, teve lá, o condomínio teve um valor X de conta de água e que no geral você vê lá na tua conta, você está pagando um décimo se tiver 10 apartamentos no teu prédio, coisa desse tipo, que acaba não pesando. Lá na empresa não, né? Na empresa para o empresário ou para a diretoria que está pagando aquele valor na íntegra, de repente ele fala, não, vamos economizar.
economizar aqui, ele tem uma meta para economizar. Ele tem metas, então tem uma meta para economizar. Mas a ideia é justamente essa. Que se está mude seu meio ambiente. Cobre do seu síndico uma redução do seu condomínio. Ele tem condição de fazer isso. Com empresas especializadas, com volumetria, com métricas, com resultados, com indicadores que são levantados. A intenção é que leve o programa do condomínio sustentável para todos os condomínios de Santos. E que comece em Santos e que também possa atravessar os subdistritos, como o próprio nome já diz, já é uma isso faz sentido realmente. Mudança do seu meio ambiente através da cidadania voltada à sustentabilidade e à sua educação no ano passado. Eu vou fechando o programa, como sempre, chamando a agenda. Agradeço a presença de vocês dois, Renato. Parabéns pelo trabalho. Toda vez que a gente traz alguém que desenvolve um trabalho que é assim, de coração, né? Que a gente vê que coloca o coração naquilo. E quando alguém coloca o coração no meio ambiente, aí não tem como, é o concurso. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Bruno, pela tua presença mais uma vez. Pessoas de Valor fica por aqui. Acompanhe a agenda agora e fique com a programação da Santa Cília TV. Até a semana que vem. Que tudo isso aconteça. A gente espera muito, né, das empresas, do poder público, né, soluções e que as coisas comecem a aparecer. Mas agenda da semana. Também, conforme você estava mencionando, a agenda está com uma programação bem legal. Acontece no final do mês o Marca Pessoal Treinamento, dia 23 e 24 de Não adianta, é aquela coisa que eu ouço no Brasil, assim, essa lei pegou, aquela lei não pegou. Aí, por exemplo, a pessoa só não ultrapassa o sinal vermelho porque tem uma multa muito cara, senão ela não respeita o sinal. Aí fica assim, agora os condomínios vão ter uma multa cara, os shoppings vão ter multa cara, então aí agora eles vão respeitar. Então, assim, a impressão que dá é que com todas essas assinaturas, todos esses protocolos, ainda falta a consciência daquele cara que está nos assistindo, que está lá dizendo, para que eu preciso de tudo isso? O que eles estão falando é bobagem. Só que é o mesmo cara que vai na yoga, que vai fazer um treinamento, que está pensando em desenvolvimento pessoal, mas que quando chega nessa área, né, do meio ambiente, simplesmente ainda acha que o meio ambiente é infinito. Essa é uma das principais formações da cidadania, propriamente dita. Você está formando o cidadão. Então é interessante que esse tipo de educação seja realmente levado na pedagogia, na andragogia, na eutagogia, que a gente muito se discute de buscar esse tipo de aprendizado. Né? É a formação da cidadania propriamente dita. Porque, mais uma vez, esse tipo de consciência vai desencadear numa bela economia, né, inteligente para suas finanças. Isso as empresas hoje já têm esse tipo de indicadores de resultado. O quanto que a gente impacta esse meio ambiente e não só o meio ambiente, eu falo mais no meio ambiente de responsabilidade social para as pessoas. O que de fato é entrega de valor. Até porque acaba virando uma hipocrisia, né? Eu costumo dar um exemplo daquele pai que matricula o filho na melhor escola da cidade e para em fila dupla para deixar ou retirar o filho da escola. Então, assim, ele está querendo que nós, professores, ensinamos o melhor, mas ao mesmo tempo eles não estão praticando aquilo que a escola está ensinando. Renato, não tem como não falar de cidadania, porque você, né, a gente liga lá o Fórum da Cidadania, a Estação da Cidadania, ou seja, um monte de coisas relacionadas à cidadania, e o meio ambiente faz parte disso. O que vem primeiro, Renato? O meio ambiente ou a cidadania? Eu acho que a cidadania vem primeiro, né? Porque a cidadania é um conceito mais abrangente, né? E a gente vai encontrar dentro vamos dizer, da assimilação do que é a cidadania, o dever de cada um, né? O nosso dever de participação junto à mãe natureza. Então, eu diria que a cidadania vem antes desse conceito, é um todo, né? Eu gostaria de aproveitar dessa oportunidade para mencionar que eu sou um colaborador da ONG, né, Fórum da Cidadania, que é uma ONG que já existe há 15 anos aqui na cidade de Santos, que tem grupos de trabalho da área de cultura, de educação, de defesa da cidadania e de defesa do meio ambiente. Então, eu venho atuando nos últimos anos neste grupo de defesa do meio ambiente e, por conta deste grupo, tenho desenvolvido alguns projetos. Nesse momento, estou desenvolvendo o projeto Condomínio Sustentável aqui na cidade de Santos. Que é muito legal. É bem legal, né? Passagem, porque é aquilo que a gente está falando um pouco no início do programa, né? Assim, não adianta você estar num condomínio, lá, melhor condomínio da cidade, se você não tiver consciência, né? Isso. Sim, assim, a gente percebe que, às vezes,
as pessoas não se dão conta de... Nosso relacionamento é mais direto com os síndicos. A gente tenta participar sempre que possível também das assembleias, de reuniões quando nos convidam, né? Mas assim, no relacionamento com o síndico, tentando levar para ele todas as possibilidades que existem, né? Tecnologias, soluções que podem trazer, além da economia financeira, também os benefícios em termos de sustentabilidade, benefícios ambientais, né? Você mencionou na Alemanha já aproveitamento da água, reuso de água. Então, quando a gente vê, assim, por exemplo, num prédio, num condomínio, as pessoas lavando, né, e assim, fazendo um desperdício enorme de água, sabendo que tem ali naquelas calhas, descendo água de chuva, que a gente poderia implantar uma cisterna, né, e fazer um reaproveitamento, alguma coisa que está assim, bastante acessível, não tem um custo muito alto. E se fizer um custo do valor, né, do retorno sobre esse investimento, a gente vai perceber que em pouco tempo ele vai ter aquele benefício econômico, financeiro, ambiental. Então é tudo isso que a gente leva, né? A gente apresenta, estabelece um diagnóstico, criamos um laudo e com este laudo a gente já indica essas métricas para que o síndico possa, em função das suas prioridades, estar definindo o que vai ser melhor. E conforme o Bruno também bem mencionou, todos esses conceitos são extensíveis às empresas, às indústrias, né? Estamos falando das mesmas coisas, né? Tudo aquilo que a gente puder aproveitar, reutilizar. É que me parece que nas indústrias, nas empresas em geral, principalmente nas indústrias, a gente tem muitas aqui em Cubatão, né? E no Porto também, as empresas do Porto, já tem um pouquinho essa consciência, porque também tem o aspecto do valor econômico, né? Porque assim, no momento que fala, olha, vamos reaproveitar a água porque vai economizar na produção ou na operação, é diferente de um condomínio quando fala, teve lá, o condomínio teve um valor X de conta de água, e que no geral você vê lá na tua conta, você está pagando 1/10, se tiver 10 apartamentos no teu prédio, coisa desse tipo, que acaba não pesando. Lá na empresa não, né? Na empresa, para o empresário ou para a diretoria que está pagando aquele valor na íntegra, de repente ele fala, não, vamos economizar aqui, vamos criar uma cisterna, né? Ele tem metas, então fica uma relação muito diferente. Mas a ideia é justamente essa. Mude seu meio ambiente. Cobre do seu síndico uma redução do seu condomínio. Ele tem condição de fazer isso. Com empresas especializadas, com volumetria, com métricas, com resultados, com indicadores que são levantados. A intenção é que leve o programa do condomínio sustentável para todos os condomínios de Santos. E que comece em Santos e que também possa atravessar os subdistritos, claro, as outras cidades, porque isso faz sentido realmente. Mudança do seu meio ambiente através da cidadania voltada à sustentabilidade e à sua educação financeira. Eu vou fechando o programa, como sempre, chamando a agenda. Agradeço a presença de vocês dois, Renato. Parabéns pelo trabalho. Toda vez que a gente traz alguém que desenvolve um trabalho que é assim, de coração, né? Que a gente vê que coloca o coração naquilo. E quando alguém coloca o coração no meio ambiente, aí não tem como, né? É o concurso. Tá? Então, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Bruno, pela tua presença mais uma vez. Pessoas de Valor fica por aqui. Acompanhe a agenda agora e fique com a programação da Santa Cecília TV. Até a semana que vem. Agenda da semana. A agenda está com uma programação bem legal. Acontece no final do mês o Marca Pessoal Treinamento, dia 23 e 24 de junho. O Arquitetando Emoções acontece no início de julho, dia 6, 7 e 8. A agenda de junho do Dr. Roberto Deves está bem cheia, com um grupo de estudos todas as terças, 8 da noite em Santos. Workshops em Santos e São Paulo de constelações familiares e os cursos de consciência sistêmica em Santos e São Paulo também. Inscrições e informações na Ser Integral, telefones 3225 1061 e 99785 7193. Confira o resto da agenda no pessoasdevalor.com.br.